Senhor presidente Randolfo Rodrigues, preside a sessão, uso a palavra para fazer 4 registros. O primeiro deles é que hoje pela manhã, hoje pela tarde, eu recebi os diretores da COBAP, liderados pelo presidente Varley Martins Gonçalves, que junto com o seu Oswaldo, presidente da Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, me apresentaram um projeto que visa assegurar um novo cálculo para os benefícios dos aposentados e pensionistas, no sentido de que eles possam voltar a receber o mesmo percentual que recebiam em matéria de valores, tendo como referência o salário de referência já consagrado na nossa Previdência. Cumprimento o Oswaldo da FETAPERGS, o Hildo Mário da Asaprev, o Birici Fernandes da FETAPESC Santa Catarina, o Robson da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas e, naturalmente, o Varley. Eu vou explicar melhor o projeto num outro momento. Senadora Ana Rita, esse projeto entrou lá na nossa comissão, que Vossa Excelência preside, como um projeto naquela linha de direitos humanos e legislação participativa. Claro, a Vossa Excelência vai indicar um relator, nós vamos analisar a proposta e daí ele vai começar a tramitar quanto ao mérito especificamente nas comissões. Mas eles estão empolgados com o princípio do projeto, que foi construído por uma série de técnicos. Eles não vinculam ao salário mínimo, mas vinculam, claro, ao crescimento da massa salarial do país, mas com um novo cálculo, usando o percentual que eles recebiam na época em relação ao salário mínimo de referência. Senhor presidente, quero também ainda fazer esse registro para falar de um assunto que tem levantado muitas dúvidas nas últimas semanas. Tenho recebido em meu gabinete um número enorme de mensagens. São centenas que chegam para o gabinete, as pessoas perguntando qual é o método usado para a classificação de quem é considerado deficiente ou não. As pessoas querem saber se sua deficiência está amparada pela legislação quanto ao estatuto da pessoa com deficiência que nós apresentamos, o Senado aprovou, foi para a Câmara e foi montado um GT, um grupo de trabalho para aprofundar o debate e aprimorar essa peça que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que eu posso dizer que a legislação em vigor classifica as deficiências, listando-as de acordo com critérios médicos que levam em consideração apenas o corpo com suas limitações. O Estatuto, por sua vez, seguindo as novas classificações internacionais, em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adota como parâmetro classificação internacional de funcionalidade chamada CIF. Segundo essa classificação, a deficiência leva em consideração os impedimentos corporais somados aos aspectos de ordem social. Com a mudança na legislação, deficiências não serão apenas aquelas que estiverem listadas numa lei. O conceito, a partir do Estatuto, amplia-se e a definição passa a seguir uma lista de estruturas do corpo, das funções orgânicas e restrições de participação na vida, em comunidade e em sociedade. Como eu dizia, o grupo de trabalho foi instalado no dia 4 de junho, na presidência do Senado, foi instalado há mais de um ano atrás, e no dia 4 de junho, na presidência do Senado, foi entregue o texto produzido por esse GT, que analisou
o Estatuto da Pessoa com Deficiência com o olhar na Convenção Internacional. Naquela solenidade, repito, no dia 4 de junho, a ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ministra Maria do Rosário, fez a entrega do documento ao presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, e também ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Na oportunidade, ambos deixaram claro que pretendem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de forma definitiva, beneficiando 43 milhões de pessoas, seja votado ainda esse ano. Eu quero cumprimentar todo o grupo de trabalho, cumprimento a ministra, e me lembro que no dia que foi instalado o grupo de trabalho, eles assinaram um documento dizendo: nós, abaixo assinado, integrantes do grupo de trabalho para análise do projeto de lei que trata a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Portaria 616, de 16 de maio de 2012, assumimos, através desta, o compromisso de basear nossas propostas e trabalho nos princípios e ditames da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e seu protocolo facultativo internalizado pelo Estado brasileiro com equivalência de emenda constitucional. Assim, comprometemo-nos ainda a não retroagir nos direitos já conquistados, mas sim ampliá-los para todos os brasileiros com deficiência. Foi um trabalho belíssimo, senhor presidente. Eu tenho certeza de que o Estatuto por nós apresentado e já aprovado aqui no Senado, com o ajuste que será feito na Câmara, mediante esse trabalho, será uma peça da melhor qualidade que trará benefício para toda a nossa gente. Quero também registrar, senhor presidente, ainda, que nessa terça-feira, 11 de junho, realizei uma reunião com diversas entidades dos trabalhadores de todas as áreas, no sentido de ampliar o direito desses trabalhadores, especificamente que atuam em bares, restaurantes, turismo, hospitalidade, hotelaria e outros similares. A finalidade foi a discussão do PLC 57 de 2010, haja visto que as entidades não se entendiam quanto à redação final apresentada pelo relator, senador Lindenberg Farias. Segundo as entidades dos trabalhadores do DF, a convenção coletiva produzida aqui no DF era mais ampla porque garantia os 100% do valor da gorjeta. Especifico aqui, senhor presidente, que conversei muito com o senador Hollenberg, senador Gin Argelo, senador Cristóvão, todos de Brasília, porque havia uma discordância entre o sindicato de Brasília, desse setor, e a Contrato, que é a Confederação Nacional, que está tratando desse tema. Quero dizer, senhor presidente, que nessa reunião tivemos a felicidade de construir um grande entendimento. Todos acabaram concordando com o relatório do senador Lindenberg Farias, e com isso nós estaremos assegurando que parte da chamada gorjeta, que o garçom e a todos aqueles que trabalham, repito, em hotel, restaurantes, turismo e similares, essa parte da gorjeta será destinada para a Previdência, para assegurar que um garçom que receba na carteira R$1.000, mas que com a gorjeta ele chega a ganhar, por exemplo, R$3.000 por mês, a sua aposentadoria será sobre os R$3.000. Estiveram presentes nesta reunião, além dos senadores que aqui citei, ainda diversas entidades, como, por exemplo, o senhor Calixto Ramos, da CNTI, presidente da Nova Central, doutor Jairo Soares, que é o advogado do Sindicato de Brasília, o senhor Elesbão Oliveira,
também do Sindicato dos Empregados do Comércio, Hoteleiros, Restaurantes e Bailes Similares de Brasília, o senhor Moacir Roberto Teschke, da Contrato, a Confederação do Setor, o senhor José Osório Naves, da CNTU, representando os empresários. Repito, estiveram presentes também o senador Rodrigo Hollenberg, o senador José Pimentel, o senador Lidberg Faria e seus representantes, o senador Cristóvão Buarque com seus representantes e Gin Argelo também com o seu representante, já que o mesmo se encontrava em Portugal. Foi um belíssimo debate. Chegamos a um grande entendimento. Quero aqui cumprimentar o doutor Jair Soares, que, imbuído do maior espírito sindical, foi o principal articulador para que chegássemos num entendimento. Posso dizer que os trabalhadores do Brasil e de Brasília chegaram nesse acordo depois que todo mundo cedeu um pouco. Assim, os trabalhadores chegarão no plenário, graças à articulação feita pelo Moacir e pelo doutor Jairo, que é o advogado do Sindicato de Brasília, e o Moacir, que é o presidente da Contrato, e também o senhor Oliveira, que é presidente do Sindicato de Brasília, todos acabaram acordando que a melhor forma era os trabalhadores chegarem com uma única versão, concordando com o relatório do senador Lidberg Farias, para que a matéria fosse então aprovada aqui no plenário, já que veio da Câmara dos Deputados, sem nenhuma alteração, e nós podermos assim encaminhar o projeto à presidência da República. Meus cumprimentos aos sindicatos, tanto de Brasília como de todo o Brasil, e o presidente da Contrato, o senhor Moacir, pelo equilíbrio, pela tranquilidade. Eu presidi esse encontro com uma enorme satisfação, porque ali eu percebi que todos queriam o melhor para os trabalhadores. E assim foi feito, e com isso a gente só tem que cumprimentar o senador Lidberg Farias, como também todos os líderes desse importante setor. Repito, com destaque para os líderes aqui de Brasília e da Contrato, porque todos cederam no sentido de que a redação final, como tinha apresentado o relator, que já veio da Câmara, seja aprovada aqui no plenário e seja encaminhada à presidência da República. Por fim, senhor presidente, quero também destacar que recebi da Central Única dos Trabalhadores do Vale dos Sinos, região onde escrevi minha vida política sindical, uma carta dos trabalhadores e trabalhadoras dessa região tão importante. Eu diria que, simbolicamente, lá para o Rio Grande, é como o ABC está para São Paulo. Região do Vale dos Sinos, Vale do Paranhama e Vale do Caí, que traz uma pauta de reivindicações dos trabalhadores. Na carta, eles refletem que o país vive um momento positivo na sua economia, apesar de muitos só falam em crise, mas não é assim que os trabalhadores estão vendo até o momento, porque enquanto a Europa está com desemprego de quase 30%, nós estamos na faixa de 5%. Claro que cautela é pouco, sempre é bom toda a cautela, mas não dá para começar a pregar o apocalipse quando que nós estamos vendo, principalmente nos estados do Sul, que tem mais emprego do que trabalhadores procurando vagas. Tanto que trabalhadores de outros estados, como é o caso das grandes obras, estão sendo deslocados para lá. Podia lembrar aqui o polo petroquímico. Enfim, senhor presidente, os trabalhadores desejam avançar em suas conquistas, coisa que eu considero mais do que justa. Assim sendo, atendendo às demandas dos trabalhadores, me foi apresentado pelas centrais sindicais em diversos atos realizados, não só no Rio Grande, mas também no país, a seguinte pauta. Os trabalhadores reivindicam, senhor presidente, 40 horas semanais sem redução de salário,
fim do fator previdenciário, que já aprovamos aqui nesse plenário, reforma agrária, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, política de valorização dos benefícios dos aposentados, já falei sobre o tema hoje novamente, 10% do PIB para a educação, 10% do orçamento da União para a saúde, correção da tabela do imposto de renda, ratificação da Convenção 158 da OIT, ampliação dos investimentos públicos e, em relação ao trabalho doméstico, eles desejam, claro, que seja assegurado. Agora, na regulamentação, mediante o relatório do senador Romero Jucá, os mesmos direitos assegurados aos outros trabalhadores. Senhor presidente, quero mais uma vez aqui reafirmar alguns pontos de vista que até pode ser repetitivo, mas digo que os trabalhadores e trabalhadoras têm meu total apoio nessas reivindicações, até porque grande parte delas são projetos que apresentei tanto na Câmara como também aqui no Senado. No entanto, faço questão ainda de destacar, porque sei o quanto essas demandas podem melhorar a vida da classe trabalhadora. Temos sempre que olhar para os trabalhadores, mas também para os aposentados e pensionistas. Para os aposentados e pensionistas. Quando olho para meus colegas aqui do Senado, fico tranquilo ao saber, quando aprovamos importantes projetos, que constam dessa pauta, o quanto que isso traz felicidade ao povo brasileiro. Esses homens e mulheres que dia a dia cumprem sua jornada de trabalho, fazendo com que esse país cresça e seja visto com toda a sua grandeza mundo afora. O Brasil não é mais um gigante adormecido, é um gigante que está mostrando toda a sua força perante o mundo. Senhor presidente, é sim, e repito aqui, são os trabalhadores e trabalhadoras que fazem isso, porque sem eles não existe desenvolvimento, sem eles as empresas pagam, sem eles o silêncio toma conta das fábricas, do comércio e do serviço. Sem eles o serviço não anda. Sem eles o trabalho no Poder Executivo para e para também no Poder Legislativo e não é diferente no Judiciário e mesmo na área privada. A classe trabalhadora é a mola mestra, senhor presidente, ela é o impulso, é ela quem dá o resultado, além de produção, é ela, com a sua força de consumo, que fortalece o próprio mercado interno. Por fim, o que me deixa mais feliz, quando recebo uma carta, como recebi dos trabalhadores, é saber que, quanto mais eles se derem conta da força do trabalho e da sua mobilização, o quanto que essa mobilização pode ajudar o Brasil. Termino, senhor presidente, dizendo que essa carta que foi me apresentada, principalmente pelos trabalhadores do Vale dos Sinos, Paranhama e Caí, na verdade é uma carta que representa os interesses de todos os trabalhadores do Brasil. Eles, além disso, senhor presidente, falam muito da importância de ampliarmos o ensino técnico e a universidade pública. Finalizando a carta, eles protestam contra o projeto 4330 de 2001, que para eles representa uma tragédia, que vai legalizar a dinâmica da precarização das relações do trabalho. Enfim, eu posso dizer aos meus amigos trabalhadores e trabalhadoras, vocês pediram que eu aqui apresentasse a carta. Assim eu fiz. E repito, eu tenho lado na história. Eu estou com vocês, como vocês sabem muito bem. Esta casa já demonstrou ser sensível a essas demandas. Por isso, é importante que vocês sigam em frente, com persistência, com essa força de vontade, com muita mobilização, com fé no seu potencial, honrando cada dia sua força de trabalho e o valor que ela carrega. Mobilização, união, persistência. Esse é o caminho. Eu peço a Vossa Excelência que eu tentei resumir, que considerem na íntegra os 4 pronunciamentos.